Ok, obrigado. Pode se sentar. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor e um bom dia. É uma alegria muito grande esta manhã poder estar aqui com vocês e a satisfação plena em saber que o mais importante de tudo isto é que nós viemos até esta casa conduzido pelo Espírito Santo. Preparamos ambiente desde quando chegaram para que a glória do Senhor fosse real em nossos corações. E eu agradeço a Deus primeiramente. Eu posso externar a minha alegria em saber que nós fomos escolhidos por Deus para estar nesta manhã aqui nesta casa. Essa casa é especial. É uma casa onde Deus sempre tem o carinho e o compromisso de falar aos nossos corações. Não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que Ele tem para falar para nós. E eu quero nesta manhã agradecer ao pastor Marcel confiado a mim esta missão. Eu queria estar aqui ouvindo o pastor Alisson, ou o pastor Marcel mesmo, né? Mais fácil. E eu agradeço a Deus por essa confiança. Ao pastor Alisson que a Bíblia, se cumpre a Bíblia literalmente, né? Que alguns deu para nós mais do que um irmão, né? Um amigo. A Bíblia fala sobre isso. E o pastor Alisson foi um dos pastores que me ajudou quando eu cheguei de Petrópolis para Cataguases, e ele tem sido um amigo fiel, companheiro na nossa vida ministerial e como vida família. E eu louvo a Deus por isto, que Deus tem colocado no nosso ministério pessoas dignas, pessoas que têm compromisso com a palavra, e eu agradeço a Deus. Eu não conhecia Miraí. Muito obrigado, amado. Quando eu passei aqui um dia, eu parei com minha esposa em frente a esta igreja, viu, pastor? Não estava invejando, não, estava só olhando a igreja. Eu disse: que igreja bonita, né? Bonita na cidade de Miraí. Eu não conhecia Miraí. E depois o pastor, o irmão Onésimo, cunhado do pastor Silas Malafaia, acho que ele congregou um período aqui, e ele conhecia ele lá, e já conhecia o pastor Silas muito, e ele, quando soube que eu estava em Petrópolis, em Cataguases, ele foi lá nos procurar. E por isso ficou sempre na minha memória a igreja de Miraí, essa igreja batista, Reviver. Aí um dia o pastor Alisson me convida a vir aqui, aí deu nisso. Estou aqui nesta manhã para ministrar uma palavra para vocês. E eu quero dizer uma coisa para vocês que eu já tenho visto aqui. Quem gosta de dar glória a Deus está liberado. Amém? Está liberado, dá glória a Deus. E eu estou torcendo para uma coisa muito especial, não sei se vai assustar vocês, que nós nem cheguemos ao final deste culto hoje, que antes de terminar, Jesus venha para buscar a sua noiva. É o meu desejo. Eu não sei se é o sonho de vocês, mas é o meu sonho, é o meu desejo. E eu trabalho para isto, luto para isto, que quando Ele vier, Ele me encontre fazendo o que eu estou fazendo aqui nesta manhã. Eu não sou orgulhoso nem melhor que ninguém, mas eu gosto muito de tocar, sou viciado, viu? Viciado em tocar, como é que pode? Não gosto nem de ficar vendo muito, ficar até de costa para cá para não ficar vendo, mas eu sou viciado em tocar. E eu vou dizer uma coisa para a igreja. Eu falei: Jesus, quando tu vieres buscar a tua igreja, eu queria estar tocando. Mas não, amém ou não amém? Mas eu não queria que ninguém visse a guitarra cair. Eu quero que todo mundo suba comigo, deixa a guitarra para lá. Mas eu quero que suba comigo. Não quero que ninguém faça: a guitarra caiu, Maurício desapareceu. Não quero que ninguém veja, mas quero que vocês subam comigo para louvar a Deus. Por isso que eu tenho um sonho, quem sabe que Miraí eu consigo fazer com o pastor Marcel. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Esse é o hino da vitória. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Meu maior desejo, pastor Marcel,
é estar na rua com um grupo, desfilando no meio de uma rua, onde todos vão ter que parar para ouvir um povo cantando, desejamos ir lá. E alguém pergunta, para onde? Para onde esse povo está querendo ir? E vou ter a ousadia e o privilégio de dizer, para o céu. Para o céu. Por isso que igreja não é só aqui dentro, igreja lá fora. E eu luto por essa causa. E Deus sabe que eu vim para Cataguases. Que calor, acostumado em Petrópolis. Pergunto, por que sou eu? Por que eu teria que vir para Cataguases enfrentar? Mas Deus tem algo, disse para mim assim, olha, tu és vaso. Vaso não tem vontade própria. Então nesta manhã, eu quero deixar uma palavra para a igreja. E tenho certeza que Deus já está aqui na casa. Deus está conosco. Eu sempre digo lá na igreja, né? Que nós estamos na casa do Pai. E o Pai está em casa, está conosco, né? Então nesta manhã, Isaías capítulo 18. Apenas um verso, 2 versos para que eu possa ministrar aqui rápido. Não vou demorar muito. Mas o mais importante é que Deus se faz presente aqui conosco de uma forma tão especial, intrínseca, porque no nosso coração nós sentimos a presença de Deus. Eu quero nesta manhã deixar para vocês Jeremias capítulo 18, 3 versículos, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ok, 3 versículos que toda a igreja conhece. Nós bem sabemos que esse Jeremias capítulo 18 está envolvendo também uma palavra que está em Ezequiel capítulo 37, que tem a mesma forma que Deus se expressou, e também que era o mesmo a essência e o conteúdo que diz sobre algo que estava destruído, que Deus disse: eu tenho capacidade de restaurar. E os 2 capítulos, tanto de 18 de Jeremias e o capítulo 37 de Ezequiel, nos fala sobre uma história onde o povo estava caído, que tinha sido avisado. E nesta manhã eu quero apenas começar sobre o capítulo 18, o versículo 1, dizer para a igreja algo que moveu o meu coração, pois a Bíblia diz que a palavra do Senhor se movimenta para alcançar Jeremias. Pois diz assim, olha, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então queria que vocês parassem para pensar nesta manhã, já começando esse diálogo com vocês, sobre quando a palavra de Deus se movimenta em favor de alguma pessoa. Quando a palavra do Senhor se movimenta a atingir alguém. Todas as vezes que a palavra do Senhor se movimenta, ela tem um propósito. E eu posso observar nesse capítulo 18, versículo 1, que ele levanta, a palavra se movimenta e diz para Jeremias: levanta e desce à casa do oleiro. 2 coisas aqui quando a palavra se movimentou em favor de Jeremias. Levantar é um movimento, casa do oleiro é o destino. Levantar é o movimento, destino, casa do oleiro. E eu quero que vocês analisem nesta manhã, por que é que vocês estão aqui nesta manhã? O que induziu vocês a estarem aqui neste dia tão especial? Se nós fizermos uma introspectiva ou uma retrospectiva da nossa história de vida, e uma análise interior da nossa vida, se a gente puxar lá atrás, quando tudo isso começou na vida de cada um de vocês, vocês vão olhar e dizer assim: olha, não tem explicação, não tem como entender isto, não tem como conceituar o princípio da nossa jornada e quem nós éramos
e quem somos hoje, nos dias atuais. O que é igreja? Mas eu digo a vocês com propriedade que a palavra do Senhor se movimentou para esta igreja que está aqui nesta manhã. A palavra de Deus se movimentou para todos que estão aqui neste dia, nesta manhã. Alguém se movimentou em favor de ti. Tu não vieste por um acaso a este lugar. O Espírito Santo lhe conduziu a este recinto. Isso é hoje. Mas comece a refletir como você era e quem você era e o que é você hoje na história de vida. Prepare-se para entender uma coisa: todas as vezes que a palavra do Senhor se movimenta, ela tem um propósito. Não é por acaso que Deus chegou à sua casa. Não é por um acaso que Deus salvou a sua família. Não é por um acaso que Deus te escolheu para ser um canal de bênção para a sua casa. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Deus tem propósito. E ontem, pastor Alisson, eu estava tarde de noite, quando eu liguei para ele, depois respondeu, eu estava de joelho orando, e eu disse: Senhor, eu chorei. Disse: Senhor, muito obrigado, meu Pai, porque eu não estou vegetando. Eu sou útil à sociedade. Eu sou útil à minha casa, à minha família. Eu sou útil na igreja. Quantos queriam estar aqui hoje, nesta manhã, passar em frente, eu quero estar lá, e não conseguem. Você está, você chegou. Eu consegui passar a noite, quando o sol clareou para mim, eu já estava desejoso a estar na casa do Senhor. E sabe por quê? A palavra do Senhor se movimentou em favor de você. Ele não esqueceu de você. E quando o movimento através da palavra acontece, ele faz você chegar em lugar que você nunca pensou em chegar. Quando a palavra se movimenta em favor de você. Estou só no primeiro versículo, a primeira expressão aqui, que é bem expressivo. A palavra do Senhor veio a Jeremias. E diz ainda, a expressão levantar. Primeira expressão que a gente vê na palavra quando se movimenta: Jeremias, levanta e desce. Pastor Alisson, ele já estava embaixo. Por que é que tinha que levantar se já estava embaixo? Mas tem lugares que nós estamos, até pensamos que estamos bem, mas o melhor lugar que você pode se sentir confortável, mente, e também entender que Deus tem propósito, é quando a palavra te leva a este lugar. Se Deus te trouxe a este lugar aqui, é porque Deus sabe que aqui é bom. Esse lugar aqui é bom. Esse lugar aqui é diferente. Esse lugar aqui, Deus tem uma promessa que quem entrar aqui triste, tem todas as oportunidades de sair daqui feliz. Esse lugar aqui é um lugar que onde Deus, quando traz a esta casa, você pode estar com doença, você tem todas as oportunidades da vida de sair daqui curado pela palavra, pela palavra. Isso é tudo o movimento da palavra. Aí vocês entendem uma coisa: todas as vezes que a palavra de Deus se movimenta acerca de nós, ela tem o objetivo de levar você para um lugar que Ele já preparou. Entenda bem, Ele não está aqui tentando investir em você, pastor Alisson, para ver se vai dar certo. Pastor Marcelo não investiu em você, para a sua família, com a sua esposa, olha, eu vou ver se vai dar certo. Não, Ele já preparou o lugar para onde tu vais chegar. Amém, igreja? Ele já preparou o lugar de cada um de vocês, aonde Ele quer que você chegue. Fique tranquilo. Quando você pensa que vou fugir, né, pastor Alisson? Quando nós pensamos, vou parar no meio do caminho, eu vou correr para outro lugar longe, quando você menos espera, na esquina, Ele está. Ele sempre estará na frente. Nunca pegará Ele de surpresa. E agora? E agora? Não, Ele vai estar na frente. Calma, aquieta-te, calma, eu sou o teu Deus, eu conheço as suas necessidades. É tão forte isso, que Ele diz, antes de você abrir os teus lábios para falar com Ele, Ele já sabe, Ele já conhece a sua estrutura de vida.
Por isso que quando ele se movimenta para um lugar, é um lugar que ele já preparou. Ele não está investindo em você, tentando, eu vou jogar como uma bola de sinuca, vai cair a bola que... Não, a bola da vez, não. Ele já tem nas suas mãos o controle de toda a situação. Era a história de Israel. A história de Israel. Caída, mas foi avisado. As abominações estavam chegando aos olhos de Deus. E você observa Jeremias ministrando, profetizando fora dos muros da Babilônia. E Ezequiel dentro dos muros da Babilônia, enfrentando a situação e vendo o que estava acontecendo com o povo agora cativo na Babilônia. Aí você observa que a palavra de Deus se moveu com um propósito. Foi até Jeremias. E quando você começa a observar isso, você pode notar uma coisa. Quando a palavra chega, não é do jeito que você quer, será do jeito que Ele quer para a sua história de vida. A regência agora está com ele quando a palavra chega. E ele disse: levanta, Jeremias, e desce. Aí agora começa a sair do movimento para um destino. Vamos pensar nisso nesta manhã. Ele disse: levanta e desce. E quando levanta, tirando você de um lugar que ele estava e não imaginava para o lugar que ele iria. Muitas vezes um lugar que você se sente até confortável. Eu não preciso sair daqui, aqui já está bem. Aí quando a palavra chega, pastor Alisson, diz: agora eu vou te tirar deste lugar. Porque o lugar que eu tenho para ti é um lugar que as experiências serão maiores. Os lugares que eu tenho para ti vai confundir os sábios. Aqueles que pensam assim, mas não é esse lugar. É o lugar que Deus quer que você vá. Porque Ele já preparou para você este lugar. Eu sei que pode assustar na primeira instância e dizer: mas pastor, eu já estou bem. Tá, não. O melhor lugar na nossa história de vida é o lugar onde Deus quer que você esteja. Este é o lugar seguro. Uma palavra que eu vi esse dia pelo pastor Alisson mesmo. Nós temos a missão de nortear a igreja pela palavra a um porto seguro. E muitas vezes o porto seguro aparentemente é assustador, confronta. Muitas vezes, às vezes os resultados visíveis e palpáveis não correspondem ao que eu estou ministrando. Pois quando eu olho para a minha vida, eu estou frustrado com muitas coisas que estão acontecendo. Mas você está debaixo da vontade do Senhor, está. Então fique tranquilo. É o lugar, é o momento que Deus preparou, que você vai chegar e vai dizer assim: eu combati um bom combate, porque Deus me levou a um lugar seguro. Por isso, igreja, nesta manhã eu vou dizer para vocês que quando Ele disse: desça a casa do oleiro, não é qualquer ambiente. Não é um ambiente qualquer que ele foi levado ou induzido a ir. Interessante que Deus não disse a Jeremias: desça a casa do oleiro na rua chamada direita ou chamada esquerda, número tal. Não, só disse: desça a casa do oleiro. Quem tem contato e é movido pela palavra do Senhor sabe aonde é a casa do oleiro. Não precisa falar tal dia, não, ele sabe, vocês sabem aonde é a casa do oleiro. Não fica preocupado, mas pastor, não, Deus já falou onde é. Entre no teu quarto, dobre os seus joelhos e diga: Senhor, estou aqui. Não precisa nem falar nada. Senhor, estou aqui. E Deus vai te olhar. É aí que eu quero que tu estejas. É aí que eu quero que tu passe momentos na história de vida. A corrida é tão grande que nós não paramos para Deus. Nós não paramos para Deus. Eu não queria sair mais daqui, este lugar. Que bom ficar aqui, saber que Deus está na casa, e saber que nós cantamos e ouvimos belos louvores, e ver todo mundo dando glória a Deus. Um ambiente salutar, um ambiente puro. Não quero mais sair daqui. Mas Deus quer que você busque pessoas que precisam estar aqui, para que possa sentir o refrigério da alma. É a casa do oleiro, é o lugar que você está, na presença do Senhor. As experiências serão maiores.
como jamais você pensou em viver quando Deus te leva à casa do oleiro. E você percebe que quando Jeremias desceu à casa do oleiro, e quando ele tirou da onde Jeremias estava, grave isso nesta manhã, aonde a palavra te tirou, tu nunca mais voltará para lá, porque agora são caminhos novos, lugares novos. Eu quero que vocês entendam pela presença do Espírito Santo que está em nós, aqui nesta manhã, o lugar onde a palavra te tirou, tu nunca mais voltarás para lá. Ou alguém está olhando, querendo olhar para trás. Alguém está pensando, aquilo eu gostava e eu não gostava. Quantas vezes peguei a guitarra para tocar e vi na galera dançando, pulando. Até hoje eu pego a guitarra, ainda boto no pé assim, equilíbrio assim, até hoje eu faço isso no palco, só para chamar a atenção, vibrando. Mas quando acabava de manhã, ele cheio de dinheiro, eu montava na minha moto e ia para casa triste na minha alma. Filho de pastor, criado na igreja, cantava desde criança nos lares, cavaquinho, violão, viola, acordeon, teclado. Eu tocava desde criança, nasci, meu pai foi maestro de música em Petrópolis, quer dizer, músico. Mas quando eu tocava para aqueles camaradas, eu sentia tristeza na minha alma no outro dia. E eles felizes, e eu, não. Quem já pisou no santo dos santos não consegue viver em outro lugar. Não consegue. Então, igreja, nesta manhã, glorifique a Deus, porque nós já estamos no santo do santo, que Deus nos colocou esse lugar, casa do oleiro, lugar que trabalha. E o mais interessante de tudo isto é que a casa do oleiro era o destino. Ser conduzido pela palavra a chegar a esse lugar, você tem que pensar, nunca mais voltarei da onde eu saí. Da onde você saiu, ou saíste, não vale a pena nem pensar, porque eu sei que nós vivíamos num lamaçal de pecado, mas Deus nos resgatou deste lugar e nos trouxe para essa casa, nesta manhã, neste lugar. Deus já tinha falado no primeiro verso com ele, né? Já tinha falado, veio a palavra do Senhor, vá à casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. Deus já estava falando. É que Deus tem o lugar certo para revelar os mistérios que Ele tem para a sua igreja. Por isso que o Satanás não quer que você viva aqui. Foi falado com propriedade, em comunhão. Isso quebra ele. Satanás não quer que você fique junto. Satanás não quer que você viva ao lado do seu irmão. Eu sempre digo, no dia da Santa Ceia, não é mais importante o que já está preparado, a mesa que está preparada. Isso não é tão importante o que está sobre a mesa, porque nós preparamos os diáconos aqui, ou a diaconisa, prepara no melhor jeito, a aparência, limpa tudo direitinho, tudo sagrado. Isso não é mais importante. Ver o que está em cima ou sobre a mesa. O mais importante é ver quem está sentado com você à mesa. Isso é o que é o mais importante. Meu irmão que está ao meu lado, isso é relacionamento. Satanás não quer ver isso. Satanás não quer que você esteja junto. Satanás não quer que você sente com o seu irmão e diga, eu te amo em Cristo Jesus. Ele não quer. Por isso que há uma dificuldade hoje. A guerra é uma guerra fria muitas vezes, que nós lutamos com aqueles que estão dentro da casa do oleiro, que estão perdendo a referência, os valores, os princípios da palavra. E estamos voltando mais, como eu já digo, né? Como um balcão de um shopping, que os pastores estão se tornando como um entregador de mercadoria. E outros entram e fazem, eu quero receber. Mas nesta manhã, tu vais receber não é o que tu quer. Tu vai receber o que Deus tem para dar para você. Antes de eu querer receber, eu quero dar. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero estar na casa do oleiro, aonde eu fui destinado a ir na minha história de vida. Oh, glória a Deus. E eu tenho uma proposta para a igreja nesta manhã, que está escrito na palavra do Senhor. Eu não sei se eu vou assustar ou se o pastor Marcelo vai me chamar de novo para esse lugar. Mas venho, vai ficar lá atrás, não tem problema não, eu venho para ouvir. Deus às vezes quer que piora. Você está reclamando? Vou falar por entrelinha que Deus fale melhor. Vai piorar. Tem hora que Deus quer que piore ainda. Primeira vigília, Jesus disse aos discípulos, atravesse
para o outro lado. Irmãos, eu estive lá, no Mar da Galileia. Eu vi do outro lado. É fácil de chegar. É fácil, olha o outro lado. De agora vá, que eu não vou não, mas vá. Você vê do outro lado, o lugar onde eles atravessaram. E ele disse, não vou, vá. E a Bíblia diz que eles foram. E a guerra entrou. O vento assoprou naquele lugar. Mas a Bíblia diz que Jesus estava em terra. Não tirava a visão do barco. Mas eles não sabiam disso. A primeira vigília, eles estavam lutando contra o vento e pensando, como nós chegaremos do outro lado? Mas Jesus disse, vá. Você já pensou mandar Jesus mandar você e ele no barco? Ficou o dia todo com eles. No final, agora atravesse. Mas eu não irei, eu vou ficar. Ninguém quis ir. A Bíblia diz que Jesus forçou eles a entrarem. E quando eles entraram, o vento assoprou. Só que a Bíblia diz que enquanto eles estavam pelejando, já na primeira vigília, Jesus estava orando. Eu imagino agora o pastor ele orando assim e dava aquela olhadinha. Ô Senhor, guarda os teus filhos. Não tirava a visão do barco. Aí só tem uma coisa, porque a primeira coisa que acontece num barco é começar a tirar o que está muito pesado, demasiadamente dentro do barco. Jesus às vezes entra no vento, pastor Marcelo. É que tem muita coisa no barco que precisa sair. E Jesus falou, vá. Mas eu não perderei a visão do barco. Eu sei aonde tu estás. Primeira vigília. Aí de repente ele orando, olhou, já a segunda vigília. Ainda não é hora. Não. Quer dizer, cada vez foi pior. Terceira vigília. Ainda não é hora. Quando chegou na quarta, disse, agora eles não aguentam mais. Aí sabe o que aconteceu? Levantou da sua oração. Agora eu vou lá socorrê-lo. Oh, rabachui de rabachus. Eu vou lá socorrê-lo. Eu vou socorrê-lo. Isso é Jesus dizendo, eu estou no centro da vida de vocês e não perco nem um segmento sequer da sua vida. Isso é permanecer na casa do oleiro. E a Bíblia diz que ele desceu à casa do oleiro e ele não questionou a Deus, por que eu tenho que descer lá? Não, ele obedeceu à palavra. Quando Deus fala, obedeça. Quando o pastor é usado com a palavra, obedeça, porque tu estarás sendo guiado a um porto seguro. Deus vai te dar algo extraordinário. Aí vocês imaginam que quando ele chegou lá, aí que eu acho bonito essa história, que ele diz assim, eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava o quê? Fazendo. Professor de português aí, a irmã Roberta, né? Posso nem falar menor de matemática, né? Gerúndio, fazendo. Ele estava trabalhando. O oleiro não começou, receba isso nessa manhã, profético, viu? O oleiro não começou a trabalhar depois que você chegou. Ele já estava trabalhando quando tu chegaste. Eita glória! Não pense que agora eu vou começar, mas não, quando o Marcel chegou na casa do oleiro, ele já estava trabalhando, seu favor. Quando tu estava caminhando, Deus já estava perdoando. Vamos gerundiar agora, Roberta, irmã Roberta, que é português. Vamos gerundiar. Quando tu estava descendo, gerundiando, ele estava perdoando. Quando tu estavas descendo, gerundiando, ele estava fazendo. Quando tu estava descendo, ele estava restituindo. Oh, quando tu estavas descendo, ele já estava te amando. Oh, glória a Deus. Quando tu estavas descendo, ele já estava preparando. Oh, glória a Deus. Quando tu estavas descendo, ele já estava te vendo. Quando Jeremias entrou lá, ele viu ele trabalhando. Ele estava trabalhando. O oleiro estava trabalhando. Por que aqui eu não vejo Deus? Porque tu estás no lugar errado. Deus não para de trabalhar. Por que eu não vejo o que está acontecendo diferente? Porque tu estás no lugar onde Deus não está. Se tu estiveres no lugar onde Deus está, tu vai ver que Ele já está trabalhando a seu favor. E eu não sei se vocês vão entender por fé, mas um lugar que Deus não para é na casa dele, na casa do oleiro. Por que é que, pastor Marcelo, nós lutamos para as pessoas virem à casa do Senhor? Porque aqui é o lugar onde você vai encontrar
Deus trabalhando. Vocês creem nisso nessa manhã? Enquanto eu estou aqui nesta manhã, Ele já está trabalhando na minha casa, já está trabalhando na empresa, Ele já está trabalhando naqueles que estão drogados, que precisam de uma restituição, de uma libertação. Ele já está trabalhando. Mas só vou entender isso quando eu estiver na casa do oleiro. Na casa do oleiro. Agora, a Bíblia diz também que enquanto você está dormindo, o guarda de Israel não tosqueneja, está trabalhando. Eu sempre imagino isto, como eu estou deitado e ele de pé me olhando. E eu às vezes passando mal, ele de pé me olhando. Eu lutando para sobreviver, ele de pé me olhando. E eu disse, pastor Wallace me acompanhou, o Covid não foi fácil. O Covid não foi fácil. E eu digo com orgulho porque eu sobrevivi. Momentos difíceis da minha história de vida. Me lembro que o pastor Wallace ligou para mim e disse, eu estou com Covid. Ou não, a Roberta tinha pegado Covid, alguém tinha pegado. Eu falei, ih, sujou. Sujou, o negócio ficou esquisito. E eu falei, não pego, tranquilo. Não, está tudo normal. Andando de bicicleta naquela época, eu estava uns 20 quilos a menos. Eu emagreci bastante, estava fraco, pensei que eu estava forte, eu estava fraco. Depois o médico disse que eu estava fraco. Mas andando de bicicleta, não pego. Peguei. Aí, irmãos, existe um momento na casa do oleiro que só Deus na causa. Meu quarto embaixo, onde eu estava morando, eu ali fui me atrofiando, porque não estava aguentando mais. Não fui ao hospital, fui ao médico, não quis ficar no hospital. Os últimos dias que eu estava sem ar para respirar, alguma coisa bloqueou aqui dentro. Um médico de Petrópolis ligou para mim, doutor André, filho de um pastor, e disse, pastor Maurício, fique no estado de repouso, travesseiro aqui, com o queixo deitado assim na cama de casal que tinha embaixo. Minha esposa em cima, não quis descer aquele dia, eu não chamei, era no interfone, e eu quietinho, olhei às 11h da noite, e foi indo. Chegou um ponto que acabou o ar. Ele disse, já viu um médico depois que dá o diagnóstico e mandar fazer isso, e falar, agora eu vou fazer uma oração para você, quer dizer, já está encomendando a alma, né? Agora eu vou orar para você, um médico falar isso, eu falei, Jesus, agora é a última hora. E eu estava sem força. Aí quando deu quase 1h da manhã, eu disse, Jesus, me leve, eu estou preparado para ir. Pode levar, só que eu não sabia, pastor Wallace, que eu estava na casa do oleiro. E o Senhor estava trabalhando em mim. E eu falei, como é que eu faço para levantar? Me deu vontade de urinar, não tinha força. E quando eu mexia, acabava o ar. Quando eu conseguia um pouquinho, aqui eu dava, eu falei, não queria me mexer. Aí eu falei, não, vou ter que ir. Aí eu imaginei, vou fazer aqui na cama mesmo, porque eu não estava aguentando, porque eu não quero me mexer. Eu falei, não, tem que se levantar. Me levantei e fui ao banheiro do quarto. Quando eu sentei no banheiro, o ar acabou, os olhos pareciam que iam sair. Aí aquele desarranjou meu intestino na hora sem ar. Eu deitei para uma portinha do banheiro assim e falei, Senhor, me leva. Aí eu escutei na minha alma, quando o cordeiro aparecer, Isaac volta para casa. Aquilo foi, o cordeiro aparece, Isaac volta para casa. Aí eu disse, Senhor, então tu estás aqui. Ele disse, o cordeiro já chegou. O cordeiro já chegou. Pastor Marcel, não entendi nada. Eu me levantei na hora, fui me tomar banho na hora e voltei devagarzinho para o quarto com medo do ar. Deitei de novo. Aquela noite eu dormi. De manhã, pastor Jean, da cidade de Mar de Espanha, da igreja Madureira, ligou para mim. Disse, pastor Maurício, era 1h da manhã, eu estava orando. E Deus disse para mim, o cordeiro já está na casa do pastor Maurício. É a casa do oleiro. Quando tu pensa, ninguém está, Deus está fazendo. Eita glória, Deus está trabalhando. Não pense que Deus está parado na tua casa, Deus está vendo. E nesta manhã Deus manda lhe dizer, fique tranquilo, descanse no Senhor, porque Ele sabe como fazer. Eu tenho uma palavra para vocês, nunca se esqueça uma coisa.
quando ele chegou na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando. Duas coisas que eu quero dizer, para ressaltar nesta manhã para vocês que estão na palavra: a ferramenta que ele usava e a matéria-prima. A matéria-prima e a ferramenta. A matéria-prima, diz os estudiosos que existem 208 tipos de barro. 208. Apenas 6 pode ser usado para fazer vaso. Então já vamos entrar pelo lado espiritual, que assembleano, tudo é espiritual. Tem que ser assembleano, senão não tem graça. Tem que ser tudo espiritual. Aqui também. Dos 6, irmãos, eu estou nessa. Amém ou não amém? Ou tu quer dos 202 que não prestam? Quem quer que eu... Não é possível que alguém vai falar, eu não quero nem olhar. Alguém quer estar aqui, eu quero estar no meio dos 202 que não prestam. Ou eu quero estar dentro dos 6 que prestam. Amém ou não amém? Nós estamos no meio dos 6 que vale alguma coisa para ele, para fazer vaso. Aí a Bíblia diz que ele chegou lá e viu duas coisas: a matéria-prima, o barro, e a ferramenta, as mãos do oleiro. As ferramentas, ou a ferramenta que ele usou, são as próprias mãos. Não sei se vocês estão entendendo. E outra coisa, não fale mal do barro, que barro não é prioridade nossa. A gente não quer nem saber onde tem barro. Ninguém foi buscar o barro, mas ele foi. Oh, glória a Deus. Você, às vezes, ninguém se importa com você. Ele se importou. Aleluia, aleluia, aleluia. Ninguém quer saber onde você viveu. Ele se importou e foi lá e pegou você como barro, matéria-prima. Por isso que eu quero que vocês entendam nesta manhã: onde você passou, ninguém quer ir, nem se importa. Ele se importou por você e com você, e pegou o barro ele pegou. Disse: agora eu vou trabalhar nesse barro com as minhas próprias mãos. Foi Deus que trabalhou e está trabalhando em você. Um dia, pastor Ars, a Bíblia diz que Deus disse a Moisés: Moisés, prepara para mim uma arca, que chamará Arca da Aliança, onde irá representar a minha presença por onde vocês forem. Agora, prepare para mim a madeira de acácia. Irmãos, eu peguei a árvore, fui perto de uma árvore de madeira de acácia lá em Israel. Não dá para entender. É só Deus. Eu vou dizer que é uma lição de história de vida. Quem vai naquele lugar e entender isso quando está escrito. Irmãos, a madeira de acácia é assim, ó. Isso é de nó. É assim. Quando é um lugar mais reto, mais liso, assim. Depois em curva. Deus pega essa cheia de curva, cheio de nós, de aresta, e diga: fui eu. Moisés, pegue essa madeira de acácia, que ninguém quer, que ninguém pega. E outra coisa, para os artesãos na época que ia trabalhar, essa é a madeira que não usava para isso, porque não tinha como, para fazer alguma arte com aquela madeira. Mas para Deus serve. Pega a madeira de acácia, que eu preparei, Bezaliel, eu ungi com meu espírito para trabalhar com essa madeira. Oh, glória a Deus. E Aholiabe e Bezaliel, esses foram instruídos e conduzidos e usados, será por mim, Moisés, para trabalhar com essa madeira. E depois de pronto, parelhado, não sei como, só Deus tirou os nós da situação tudo que estava ruim de trabalhar. Ele colocou: agora irás colocar o ouro batido por fora e por dentro. Isso quer dizer duas naturezas: a natureza nossa, que é a madeira de acácia, e a natureza de Deus, que é o ouro. Por dentro pode até ser vaso de barro, de uma certa forma, na madeira de acácia. O apóstolo Paulo diz que tesouros dentro de vasos de barro. Na madeira de acácia você entende uma coisa: quem vai olhar por entre o ouro vai dizer que é madeira de acácia. Só que quando vai ver, passar a ver
a Arca da Aliança, só via o ouro, a natureza de Deus em nós. Quem trabalhou? Deus. Quem fez? Deus. Quem escolheu? Deus. Então a matéria-prima foi Deus que escolheu. Matéria-prima foi Deus que separou, e Ele começou a trabalhar com as suas mãos. E o mais interessante de tudo isso, que antes de começar a trabalhar com o vaso, o sentimento do trabalho como vai ficar, já está dentro de Deus. Não pense que vai ser o vaso do jeito que você quer. Não, vai ser do jeito que Deus quer, porque já o projeto da sua história de vida começou no céu. É lá que Deus começou a nossa história. Porque a Bíblia diz que no capítulo 2 e no capítulo 3 fala da criação. No capítulo 2 fala que Deus criou o homem em a sua imagem e semelhança. No capítulo 3 diz que Deus formou do barro. Antes dele construir do barro, Ele já tinha criado você no céu. Então o projeto é no céu que começou para você. Então nesta manhã, não pense que eu não tenho valor. Você tem grande valor para Deus. Porque antes de você ser formado, Ele já tinha em suas mãos a sua história de vida. Deus conhece você antes de você ainda ser formado no ventre de sua mãe. Aí, para encerrar, a Bíblia diz que o vaso é feito com as digitais de Deus. Com as digitais de Deus. Não pense que você foi feito com alguém numa obra do acaso. Não, Deus trabalhou com as suas mãos e fez você um vaso, trincado quantas vezes, mas foi feito por Ele. Interessante que quando Jeremias chegou à casa do oleiro, que viu ele trabalhando, o vaso já estava quase pronto. Quem escolheu a matéria-prima é o mesmo que estava trabalhando com as suas mãos, é o mesmo que segura o caco. Pois a Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro, e ele pegou o vaso e fez ele de novo. Igreja do Senhor, quando você começa a observar todo esse contexto, e você vê o livro de Ezequiel, que da mesma forma, falando sobre o vale dos ossos secos, você vai entender uma coisa. Deus disse para Jeremias: poderia esse vaso tornará a ficar pronto, fazer de novo? Ele disse: eu posso, eu tenho poder para fazer um vaso novo. Por isso que nesta manhã, existe alguém que está subliminar na sua mente, por entre linhas, querendo dizer assim: olha, não tem mais jeito. Mas Deus disse para você nesta manhã: tem jeito sim. Porque é Deus que fortalece, é Deus que refaz na sua história de vida. Quando você vê Ezequiel da mesma forma que chegou no vale dos ossos secos, que a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio também a Ezequiel e disse: levanta-te, levanta-te, vá agora a um vale, e desce, e vai a este vale. Se vocês verem a história, da mesma forma o contexto. Só que é mais importante, mais interessante nesse texto de Ezequiel, porque vai falar uma coisa que não fala do vaso. Que vocês sabem que toda a nação de Israel já tinha pendurado as harpas no salgueiro, na beira do rio Quebar. Toda a história vocês sabem. Ezequiel teve essa visão, que foi o tratamento de Ezequiel, porque Ezequiel viu todo mundo morrer, alguns morrerem. E agora os filhos de judeus que viam mortos, estavam sendo jogados a este vale. E eles não tinham condições, não podiam estar 50 metros afastados do vale. Se vocês verem a história, esse vale, eles esperavam, eles estavam acreditando que ainda voltaria por 3 dias, mas nada aconteceu. Um dia Deus fala: Ezequiel, vai a esse vale em espírito. Quando chegou lá, eu termino aqui dizendo uma coisa. Ezequiel desceu a este vale, e quando chegou lá, disse que os ossos estavam secos, estavam sequíssimos. Aí a Bíblia diz que Ezequiel foi conduzido pelo Espírito a andar por entre os ossos. A Bíblia não diz que ele pisou nos ossos. Estava morto, tudo separado, mas Ezequiel não pisou nos ossos, andou por entre os ossos. O que está morto hoje já esteve vivo ontem.
O que está morto hoje, que parece que não tem mais valor hoje, já teve valor ontem. Aquele que não trabalhou hoje, parou de trabalhar, já trabalharam ontem, que pode voltar a trabalhar hoje. E ele não pisou sobre os ossos. E a Bíblia diz que quando ele disse, agora Ezequiel profetiza para esse vale, e vocês sabem da história, houve um ruído ali naquele vale. E eu estava vendo como o vaso quebrado na mão do oleiro. Agora Ezequiel está vendo, sabe o que é? Aquele ruído daquele vale, todos os ossos separados. O osso menor da orelha, que é o menorzinho, você imagina agora longe de todo o seu corpo, de sua origem. E gritava, braço, venha. Perna, venha. Porque o Criador está dando ordem. O Criador está dando ordem. Você imagina agora o barulho que estava naquele vale, aquele ruído. E regeneração não consiste em fazer barulho apenas. O barulho já é, não é só barulho. E a história diz que depois, profetiza Ezequiel, juntaram-se todos os ossos. Agora já tinha um formato. Não é avivamento. Depois que nasceu pele, músculo, ainda estavam todos parados. Não era avivamento. Restauração é quando Deus assopra o seu espírito nesse exército. Por isso que uma igreja avivada, restaurada, que está na casa do oleiro, pode entrar quebrado, mas quando ele assopra o seu espírito, o que está morto vai reviver, o que está quebrado vai ser refeito, o que se perdeu vai ser restituído, porque ele assoprou o seu espírito nesta igreja, nesta manhã. Eu quero dizer para a igreja uma coisa: Jesus está aqui nesta manhã para dizer para vocês uma coisa: vocês estão na casa do oleiro. Vasos que os tesouros de Deus, ou o tesouro do alto, Deus vai estar colocando nesta manhã em cada vida aqui neste dia. Saia daqui confiantes. O que começou a sua história de vida, Ele é fiel, verdadeiro. Ele nunca traiu você nesta caminhada. Ele nunca deixou você só nesta caminhada. Ele nunca perdeu o controle da situação nessa história. Vocês imaginam uma coisa, você lembra que Deus é tão forte, tão poderoso, que até Mefibosete, que estava no lugar esquecido, numa cidade, na casa de Maqui, aquele lugar onde ele estava. A Bíblia diz que um dia, na veia daquele homem, daquele jovem Mefibosete, em Lodebar, na casa de Maqui, corria nele um sangue real. E um dia Davi chega e disse: quem eu posso abençoar aqui por amor a Jonatas? Alguém disse: existe alguém que está lá em Lodebar. Desça a carruagem. Desça a carruagem. Vamos buscá-lo. Ele estava esquecido, sim. Mas ninguém fala de Maqui, né? Ninguém prega sobre Maqui. A casa de Maqui foi um lugar que Deus reservou para proteger alguém. Lugar que ninguém dá conta, ninguém é esquecido. Lá Deus tem algo para trabalhar. Nesta manhã, a carruagem de Deus está chegando aqui para muitos, para levar você para a casa do oleiro, para que você possa ser trabalhado por Ele. A Bíblia diz que quando Mefibosete subiu a casa, depois da história, ele sentou à mesa para comer como filho e como servo, e com os seus servos lhe servindo. Quem olhasse por baixo da mesa ia ver que ele era aleijado, mas quem estava sentado na mesa, todo mundo era igual. Por isso que nesta manhã, na casa do oleiro, todo mundo é vaso. Não pense que aqui é mais forte ou mais fraco. Todos são vasos na presença do Senhor. Nesta manhã, receba esta palavra nesta hora. Não te preocupes com o que está acontecendo na sua casa. Não te preocupes com o que está acontecendo na sua história de vida. Não te preocupes com o que pode acontecer que você está preocupado. O Deus de Israel é o teu Deus. O Deus que estava com Jeremias é o mesmo Deus que está aqui nesta manhã com vocês aqui nesta hora. O mesmo Deus que trabalhou
o mesmo Deus que estava dentro de um barco, que estava lá atrás, que adormeceu, que tiveram que ir lá chamá-lo, é mesmo Jesus que está aqui nesta manhã, para dizer para você e para todos nós: somos obras-primas para Deus. Deus está trabalhando com você e em você com as mãos dele. Ele não está mandando recado, ele não está deixando outro trabalhar, ele está moldando você. É ele que está trabalhando. Cada vaso, a Bíblia diz que vaso de honra em sua casa, vara de ouro, vara de prata, cada um com o seu modelo próprio, que começa no coração de Deus, no seu sentimento, ele está fazendo na sua casa. Eu sei que dói, o trabalhar muitas vezes amassa, e aquilo tem que forçar, tem que botar mais água, a argila de repente vai perdendo, ele vai só refazendo, mas ele não deixa de trabalhar para que possa esse vaso se tornar um vaso de honra. Então, igreja do Senhor, se eu fosse perguntar ao pastor Marcelo se está sendo fácil, não está sendo fácil. Se eu fosse perguntar para vocês, não está fácil não, mas é dadivoso, é prazeroso fazer a obra do Senhor. Eu tenho enfrentado sala de aula, como outros que são professores, a gente vê adolescentes perdidos, adolescentes amargurados, porque são culpa deles, famílias destituídas, destruídas, em casa, não tem um alicerce que deveriam ter, mas olha, a igreja ainda é, oh glória a Deus, a igreja ainda é um melhor lugar que você possa estar, e entrar e adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. Ainda é igreja. Ainda vou dizer uma coisa para vocês: Deus nos colocou, como está escrito, em uma região celestial, aonde qualquer um que entrar e chegar a esse lugar vai dizer assim: eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Ministério de louvor, instrumentistas, pastores, diaconisas, diáconos que estão aqui envolvidos nessa grande obra, não pare, segure com o pastor Marcelo e com os outros líderes, agarre esse propósito, porque isso aqui ainda é a solução, e é a única solução para a terra. Ainda é a igreja aqui neste lugar, o sal da terra, a luz do mundo, ainda é a igreja. Por isso que vocês estão na casa do oleiro, não é por um qualquer motivo, é para que se torne um vaso de honra na casa do Senhor. Vaso que são lapidado, trabalhado, moldado pelo oleiro. E o oleiro sabe trabalhar com o vaso, sabe trabalhar com o barro. Então nesta manhã, dê uma salva de palmas para Cristo nesta manhã. Vaso na casa do oleiro. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e que o oleiro continue trabalhando nas nossas vidas. Glória a Deus, amém, irmãos? Quantos foram abençoados aqui por essa palavra? Desça a casa do oleiro. Essa é a mensagem do Senhor no nosso coração. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando o pastor Maurício, pastor Alisson, em nome de Jesus, esse ministério de louvor abençoado, né? Que Deus abençoe lá a igreja dos irmãos, o ministério, o trabalho de vocês, e nós somos gratos a Deus pela vida dos irmãos, e podemos estar aqui cultuando ao nome do Senhor. Cadê os diáconos dessa igreja, segurar esse menino? Tem pai não, meu filho? Amém? Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor, em nome de Jesus, por essa manhã. Que Deus abençoe vocês grandemente. Lembrando, irmãos, hoje à noite tem culto às 19h30. Lá em Cataguases também tem culto, amém? Em nome de Jesus, seu pastor te espera. E nós louvamos a Deus porque domingo é o dia do Senhor, e nós podemos celebrar o Senhor Jesus em adoração, em comunhão, para a glória e louvor do nome do Senhor. Essa semana também continua a nossa oração, 6 horas da manhã aqui na igreja, todos os dias, estamos orando aqui. E também segunda, quarta e sexta, oração com as mulheres às 19h30 aqui na igreja, amém? Então já coloca no seu cronograma e vem orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã.
Muito obrigado pelo coração dos teus filhos estarem aqui conosco, nos servindo em unidade, em comunhão. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre o teu povo, que o Senhor continue falando aos nossos corações, ao retornar para as nossas casas, que a tua bênção seja sobre o coração e a vida dos seus filhos. Continue abençoando o pastor Maurício, o ministério dele, pastor Alisson, a família, o ministério. Toma em tuas mãos os teus filhos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando o teu povo, a tua noiva, e continue, Senhor, ministrando a tua vontade aos nossos corações. Nós rendemos graças ao teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. A bênção apostólica você volta hoje à noite para receber.